2 Timóteo, capítulo 3, e o verso é o número 1. Quantos acharam, podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, coloca a revista e atualizada, por favor. Revista e atualizada, ok? Que é a versão que eu estou lendo. Vamos lá, ok? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Repita comigo, foge, para você não esquecer. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão adiante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto. Diga, segue. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece. Diga, permanece. Naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo que de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para concluir, vamos para o 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É só dar sequência. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Diga, prega. São 4 verbos até aqui. Prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Diga, suporta. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, meus irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, nos dê a revelação, a clareza daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja nessa noite. É com temor e tremor que diante de ti estamos, porque sabemos que nessa hora é a hora que o Senhor fala conosco, e aqueles que têm ouvidos
devem parar para ouvir o que o Senhor diz à igreja. Fala conosco. Uma vez mais, a oração que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Sobrevivendo em tempos difíceis. Diga, sobrevivendo em tempos difíceis. Amém? Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, embora longo, necessário a leitura dele completa, porque ela está dentro de um contexto. Por isso que a leitura é um pouco extensa. É uma carta. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. O apóstolo Paulo, escritor da maior parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, um dos fundadores do cristianismo, juntamente com os discípulos, seguidores de Cristo. Ele tinha um discípulo chamado Timóteo. E nessa carta, Paulo vai falar para Timóteo acerca do tempo que ele iria enfrentar daqui para frente. Paulo estava preso em Roma, e de Roma ele escreve uma carta para o jovem Timóteo, porque Timóteo seria aquele que o substituiria, pegaria de suas mãos o bastão da igreja para continuar a obra, porque a obra de Deus não pode parar. Amém, meus irmãos? Então ele vai escrever, e no final dessa carta, eu li para você, Paulo vai falar para Timóteo: tu, Timóteo, suporta esses tempos difíceis e cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, não vai ser fácil, vai ser difícil. Imagino que Paulo devia ter pensado assim: lembra que o nosso Senhor Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu e nós venceremos também. Mas Timóteo, os tempos serão difíceis, e ele diz aqui: nos últimos dias. Aí quando a gente lê os últimos dias, a gente pensa que são os dias que antecedem a volta do Senhor. Também, mas os últimos dias já começaram. Quando o Senhor Jesus veio à terra, ali começam os últimos dias. Então naquela época já havia tempos difíceis. E ele vai dizer aqui, ele vai dar 4 imperativos, 4 mandamentos para Timóteo suportar como pastor, como líder, e nós como igreja, tempos difíceis. Para nos mantermos de pé, o apóstolo Paulo vai destacar 4 imperativos. E o primeiro ele disse: Timóteo, foge. Segundo, Timóteo, segue. Timóteo, permanece. E meu filho Timóteo, prega. Então, é um texto para nós como igreja hoje, irmãos, enfrentarmos os tempos difíceis. Amém? Porque esses dias já chegaram, e conforme mais se aproxima o dia do Senhor, vão ficando cada vez mais difíceis. Porque a palavra vai dizer lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, ou serão escandalizados, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11 diz: surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por que esse tempo que Paulo adverte a Timóteo são tempos difíceis? Porque o amor está se esfriando. Porque o amor está se esfriando. E por que o amor está se esfriando? O próprio apóstolo Paulo vai dizer: porque as pessoas estão sendo mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Quando nós temos um amigo, nós queremos estar próximo desse amigo. Sim ou não? Então, na medida que nós nos afastamos desse amigo, que é Deus, o amor vai se esfriando. É verdade ou não, meus irmãos? E é o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. E Paulo vai dizer para Timóteo por que esses tempos são difíceis. Aí, irmãos, eu confesso para você que quando eu li essa lista aqui, eu li ela umas 3 vezes, eu fiquei assim, horrorizado. Aqui fala 19, é a segunda maior lista de pecados, de coisas negativas que eu vi na Bíblia. 19 itens, que eu chamo de conteúdo, que está dentro do coração dessas pessoas que se afastam de Deus. Quem está compreendendo? É o conteúdo das pessoas nesse tempo presente. E ele vai dizer aqui por que os tempos são difíceis. E na palavra tempos difíceis no original são tempos malignos, satânicos. E ele vai dizer por que esses tempos são difíceis. E por isso que o primeiro imperativo é foge disso. Foge disso. Interessante é que primeiro ele fala assim, sabe porém, e depois ele fala foge. Quer dizer, não basta só a gente saber que o tempo é difícil, a gente tem que saber por que o tempo é difícil e tomar uma atitude com relação a isso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Está aqui. E ele vai dizer aqui, olha, por que os tempos são difíceis. Olha o que diz o versículo 2, porque os homens serão o que, meus irmãos? 2 Timóteo 3,2, egoístas. Você acha que as pessoas são egoístas hoje? Sim ou não, irmãos? Você acha que vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, onde o egoísmo tem se acentuado no coração das pessoas? Nós podemos identificar claramente isso. Pessoas que são impossíveis de você se relacionar com elas, de tão egoístas que elas são. Elas têm um ego. Em outra versão diz que elas são amantes de si mesmas. Ou seja, elas amam mais a elas do que o próprio Deus. Elas amam mais a elas do que o próximo. Logo, elas são egoístas. Você lidar com pessoas assim no seu trabalho, sabia disso não? Você convive com pessoas assim no seu dia a dia, na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, seus funcionários. É assim ou não é? Nós convivemos com pessoas cada vez mais egoístas. E ele vai dizer aqui, avarentas. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que é apegada ao dinheiro. Uma pessoa que é apegada a pessoa que tem amor ao dinheiro. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas brigam por causa de dinheiro, perdem amizade por causa de dinheiro, se separam por causa de dinheiro, matam por causa de dinheiro, gente. Pode ver que são pessoas avarentas. Aqui fala de jactanciosos, uma palavra esquisita, né? Jactancioso. Jactância é narcisista. É uma pessoa que tem uma autoimagem de si mesma elevada. Ela se vê melhor do que os outros. Tem gente assim nesse mundo? Pessoas que acham que porque tem um carrão, porque tem um bom dinheiro na conta, ou porque tem um status, acham que são melhores do que as pessoas. Pisam nas pessoas. Isso acontece lá fora, gente. Quem está compreendendo? Tudo fruto do ego, do orgulho. Pessoas que são complicadas, pessoas que sempre arrumam confusão por qualquer motivo, não é? Elas não conseguem se quebrantar. Na palavra de Deus. Arrogantes, a lista é longa. Pessoas arrogantes. Já lidou com alguém arrogante alguma vez? Prepotente. Só em você conversar com a pessoa, você já sente no falar, no olhar, a arrogância, a prepotência. A pessoa não sabe se aproximar do outro para conversar, não. Ela já vem com 10 pedras, ela já vem em cima de... Tem gente assim, já lidou com gente assim, não? Arrogante? É muita arrogância, as pessoas não sabem mais conversar umas com as outras. Blasfemadoras, o que são pessoas blasfemadoras? Pessoas que zombam de Deus. É só você ver na internet. Pessoas zombando da Bíblia, rasgando a Bíblia. Pessoas zombando da igreja.
zombando dos cristãos. Tempos difíceis, irmãos, você não acha? Desobedientes aos pais. Nunca vivemos numa época onde os filhos são tão desobedientes aos pais como vivemos hoje. Primeiro mandamento com promessa, mais importante de todos, é honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a face da terra. Mas hoje vivemos numa época onde os filhos gritam com seus pais, falam de qualquer jeito com seus pais, faltam agredir. Eu já vi filho dando na cara de pai. E o pai, sem graça, fica rindo. Sem graça. O filho meu me dá um tapa na minha cara, meu filho. Isso é um absurdo, gente. Olha como está difícil, desobediência às autoridades, não respeitam mais nada. Gente, ele fala aqui, qual a próxima característica aqui que está escrito aí, irmãos? Você está acompanhando, gente? Ingratidão, gente. Tem coisa pior do que lidar com a ingratidão? Fala a verdade, alguém não precisa levantar a mão, mas você já lidou com isso alguma vez? Olha, se tem um sentimento que dói, é ingratidão. Você ajuda a pessoa, você faz tudo pela pessoa, sem exigir nada em troca. Você faz por amor. E a pessoa acha que a gente tem a obrigação de fazer. Em vez de devolver com gratidão, devolve com desonra, com deslealdade. Gente, a ingratidão, Jesus está dizendo, é um tempo de muita ingratidão. A pessoa devia ser grata, mas ao contrário, ela não mede esforços. Você já lidou com ingratidão, gente? É muito triste. Pessoas prepotentes, orgulhosas, ingratas. É muito triste. Eu converso com empresários que têm funcionários. E um empresário falou para mim, pastor, como está difícil lidar com o ser humano hoje. As pessoas por quem a gente mais faz são as que mais nos decepcionam. Você pode dar o mundo para elas, nunca vai ser o suficiente. Pastor, o que está acontecendo com o ser humano? Está difícil. Aí tem uns que ainda falam assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. É desse jeito, não é? Ingratidão, gente. Não quero dar exemplo de pastor de igreja. Se tem uma coisa que pastor passa tanto na vida é ingratidão. Mas deixa para lá. Mas vamos passar por isso. Irreverentes. O que são pessoas irreverentes? Desrespeitosas. As pessoas não respeitam mais o ambiente religioso, não respeitam mais os mais velhos, não respeitam mais os protocolos de honra de um lugar. Irreverentes, sem valores, sem pudor, irreverentes com relação às coisas de Deus. E tem mais, aí que ele vai falando aqui, ó, desafeiçoados. Sabe o que são desafeituados? É sem afeto. Como é que pode uma mãe abandonar seus filhos, não só como aborto, mas também como abandono? E nós vemos leis aí no Supremo sendo aprovadas, apesar de para descriminalizar o aborto. Sabia disso, não? Você sabe o que é descriminalizar? É desnegação. Criminalizar é criminalizar, é não tornar crime aquilo que já é crime, porque já é previsto em lei aborto. Ou melhor, aborto é crime. Mas há um projeto para descriminalizar aquilo que os homens já criminalizaram. É o mundo que a gente está vivendo. Pessoas sem afetos, como também estão querendo descriminalizar a maconha, que já está aí aprovada agora, 40 gramas de maconha já pode andar no bolso. Aí eu vi uma foto esses dias no policial com um negócio aqui na frente que era uma balança de comida. É o novo equipamento do policial. Como é que vai saber quantos gramas de maconha tem ali? E aqui nesse próprio texto vai dizer que as pessoas não têm domínio de si. Vivemos numa sociedade onde os tempos são difíceis, onde a sociedade é viciada. Vivemos numa sociedade que não tem domínio próprio, gente. Como que eu vou liberar as drogas, o porte de drogas, numa sociedade que é viciada em tudo? Viciada em celular, viciada em internet, viciada em pornografia, viciado em coisas perniciosas desse mundo. Aí agora se libera as drogas. Irmãos, é um tempo cada vez, e vai ficar cada vez mais difícil. Tem
pai que não quer ter mais filho não, você sabia disso não? Tem pai que fala assim, eu já tenho um filho e basta, não quero ter mais outro não, porque eu não sei em que mundo que meu filho vai ser criado. Aí tem pai que fala assim, chega, para que botar filho no mundo para sofrer? Olha que coisa terrível, minha gente. É o mundo que a gente vive. É difícil ou não é? Difícil. Implacáveis. O que são pessoas implacáveis? Gente, são pessoas cruéis. São pessoas que se você dá uma fechada, ou se você tomar uma fechada no carro de alguém, e você só levantar e falar a mão, ei, o que está acontecendo? É capaz da pessoa reinterpretar aquele seu ato com uma arma e te dar um tiro. Quer dizer, você errado passa, você certo passa a ficar errado. Ainda pode morrer por causa disso. E Paulo fala, foge desse. Então você aí que tomar fechada no trânsito, você que tomar fechada de alguém, foge deixa eles ir embora para lá. Não xinga, não grita, não revida, não levanta a mão, deixa quieto. Eu vi um vídeo essa semana que o instrutor de defesa pessoal disse assim, olha, vou ensinar para vocês como se livrar de alguém com uma faca na mão. Aí tá lá o cara com a faca na mão, eu vou ensinar como que você se defende de uma pessoa que está com a faca na mão. Aí ele faz isso, ó. Foge. Vai brigar com alguém que está com a faca? Foge dele, para quem encarar. Eu falei, poxa, eu estava esperando um malabarismo ali, uma coisa. Porque, irmãos, os tempos são difíceis. Olha, falta até o ar, sabe? Tanta coisa ruim. E ele vai falar aqui, irmãos, caluniadores. Está escrito aí, caluniadores? A sociedade que a gente vive hoje é a sociedade da calúnia. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que é o caluniador? É aquele que fala da vida alheia com a intenção de denigrir a imagem daquele de quem ele está falando. A intenção não é positiva, ela é negativa. O caluniador só tem uma intenção: denigrir a imagem do outro no coração do ouvinte, sem dar ao direito do outro o amplo direito de defesa, onde covardemente o outro é denigrido, é vituperado no coração de quem está ouvindo. Entende? Isso é calúnia. Isso é horrível. É a sociedade que a gente vive hoje. E a palavra calúnia no hebraico, no grego, é diabolos. Diabolos é acusador, aquele que fala mal, aquele que tem intenção maligna, aquele que tem a intenção de contaminar. Isso está acontecendo no mundo, irmão? Hoje qualquer um tem um celular, qualquer um vai para a internet e fala qualquer coisa. E é interessante como que a calúnia, ela é uma coisa muito sutil. Como é que começa a calúnia? Como é que começa uma maledicência? É simples. Primeiro, a pessoa faz uma observação. Olha, eu tenho observado isso. Aí depois, sutilmente, ela coloca uma preocupação. Mas eu estou preocupado. A preocupação vira uma crítica. Ah, mas sabe o que está acontecendo? Aí a crítica vira uma calúnia. É isso. Aí o ouvinte, inocente, ouve aquilo e fala, eu não tinha reparado nisso. Não é que você tem razão? Eu também estou achando isso. Pronto, virou uma calúnia. Isso acontece, gente? Isso acontece no seu local de trabalho, Erickson? Isso acontece em qualquer lugar, acontece isso. Tudo começa com uma conversa. É uma conversa de almoço, é uma conversa de um lanche. A intenção da pessoa é o quê? É criar uma imagem negativa. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, irmãos, mas é assim que acontece. Então cuidado quando alguém chegar para você com outras intenções e começar a falar coisas e você começar a abraçar aquilo. Isso no seu local de trabalho, isso na sua escola, isso na sua família, isso em qualquer lugar, e inclusive, lamento dizer, na própria igreja. Eu só tenho 43 anos de crente. Eu já vi tanta coisa que meu queixo nem cai mais de tanta coisa que eu já vi. Ingratidão, calúnia.
Se eu fosse falar aqui, a lista é grande. E o caluniador é muito interessante, eu vou te explicar na minha experiência de vida. Quem está vendo esse copo d'água aqui? Você está vendo? Claro, copo d'água. Vou beber. Se eu te der esse copo d'água, você vai beber sim ou não? Só porque eu babei? Que isso, com sede é claro que você bebe. A água tá boa, a água tá limpa. Agora, se eu disser para você que eu coloquei uma gota de esgoto aqui dentro, tu vai beber? Você tá vendo a gota de esgoto? Mas sabendo que tem uma gota de esgoto, você bebe? Mas não parece. Parece limpa. Mas você não vai ter mais confiança no copo d'água. É isso que o caluniador faz. O caluniador coloca uma gotinha de esgoto no copo. O caluniador aparece ali de um jeito e vai te levando e vai falando: não, isso é só uma preocupação. Eu tô falando assim, mas não estou falando mal de ninguém, não. É só uma observação. Ainda é assim, não é? Não, mas eu não estou falando mal, não. Mas essa pessoa está colocando uma gotinha de esgoto no seu copo. Então, irmão, tenha um filtro para você não deixar nada te contaminar. Esteja perto da fonte, porque quanto mais perto da fonte, mais limpa é a água. O Tietê, o rio mais poluído do Brasil, na sua nascente, ele é limpo. Mas conforme ele vai passando, o pessoal vai jogando cachorro morto, cavalo morto, lixo, esgoto, vai ficando sujo. Então, se você está em dúvida acerca de alguém, vai na fonte. Vai na fonte. Não fica sendo levado por o que estão falando, porque esse é tempo difícil, no momento presente. Pessoas cruéis, inimigas do bem, traidoras, atrevidos e por aí vai. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quem está compreendendo, irmãos? Lá fora, isso aqui é o que a gente vive? Sim ou não? Muito. Agora, você sabe como fica mais difícil? Está aqui. Olha o versículo 5. Já está difícil, agora vai ficar mais difícil ainda, Lu. Pastor, já está difícil, vai ficar mais difícil, vai. Aqui, vai ficar mais difícil. O que está escrito no versículo 5, irmãos? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. O que ele está dizendo assim? Timóteo, cuidado, porque tem pessoas religiosas que estão na igreja, se dizem crentes, dão a paz do Senhor, são cheios da unção, mas o conteúdo dessas pessoas é ruim. São piedosas, elas têm aparência de religiosidade, elas são espirituais. Meu irmão, olha minha irmã, Deus está... Começa. Irmãos, sinto dizer e informar, me perdoe os visitantes que estão aqui, para qualquer lugar que vocês forem, qualquer lugar religioso, vai ter gente assim. Infelizmente, é triste, mas é a realidade. Religiosidade, divorciada da ética, divorciada da moral, divorciada da responsabilidade, porque, irmãos, as pessoas são irresponsáveis, elas querem falar, não importa as consequências. São religiosas, mas não põem um guarda na sua boca com a intenção de denigrir a imagem do outro. São piedosas, sabem orar, sabem da paz do Senhor, se dizem espirituais, mas infelizmente os tempos são difíceis, porque as pessoas são cada vez mais difíceis. E o que Paulo está falando aqui? Foge. A palavra original fugir é foge com horror. Foge não é sentido de covardia, não é sentido de medo, não é sentido de se intimidar, não. Fugir é o seguinte, se afasta dessas pessoas, não dá ouvido para elas, que elas vão atrás de você. Elas vão correr atrás de você. Irmão, está na Bíblia? Foge. Adolescentes, foge de amizades assim. Jovens, foge de amizades assim. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é destruição e morte.
Por isso que eu falei que fica pior, porque as pessoas vivem uma religiosidade divorciada da ética. Olha o que diz o versículo 6. Olha o que ele vai dizer: pois entre estes, irmãos, está na palavra, vocês estão acompanhando ou não? Entre estes religiosos, que cantam bem, que pregam bem, que oram bem, que são cheios de habilidades, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui ele está dizendo, Timóteo, é o seguinte: tem alguns religiosos que esperam os maridos sair de casa para entrar na casa das mulheres e, com essa aparente religiosidade, acaba ganhando o coração delas. Cuidado com estes. Esse é o tempo difícil que a gente vive. Olha que coisa terrível. E o que é uma pessoa sorrateira? Uma pessoa sorrateira, ela é dissimulada. Ela entra disfarçada, ela vem escondida, você não percebe, mas ela vai entrando na sua casa. A casa é lugar de confiança, ela vai ganhando a sua confiança, vai ganhando a amizade do seu filho, vai ganhando a amizade da sua filha, vai ganhando a amizade do esposo, da esposa, vai fazendo amizade, vai ganhando o coração. Quando você vê, a pessoa está ali infiltrada, dissimuladamente, com má intenção. Quantas vezes nós vemos, irmãos, pessoas que vêm para a igreja só para arrumar namorada. Aí chega aqui o adolescentezinho, o jovenzinho, está aqui para tentar arrumar alguém. Está escrito aqui, estou entrando com essa intenção. Aí o pai diz: meu genrinho, vai. Aprende a orar, aprende a levantar a mão, aprende a dar glória a Deus, aprende tudo. Infelizmente isso acontece. Quer ver uma coisa? Hoje a moda é você ver na mídia pastores, pregadores espirituais que revelam CPF, identidade, ou não é? Muito. Pode olhar para essas igrejas, a maioria são mulheres. Que muitas das vezes são frágeis emocionalmente, se deixam levar emocionalmente, e volta e meia tem um escândalo na mídia de cantor famoso sendo acusado e até preso por assédio. Quando não pastores, infelizmente, líderes, porque o tempo que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis. Quem está compreendendo aqui, meus irmãos? Foge desses. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. O versículo 11 diz assim, 1 Coríntios 11, 11. Não vou ler esse texto agora não. Depois a gente vê outro texto. Eu devo ter anotado a referência errada, mas diz assim: olha, agora eu vos escrevo, porque não se associeis com aquele que, se dizendo irmão, olha só, se dizendo crente, for devasso, avarento, idólatra, maldizente. Eu anotei a referência errada, se alguém me ajudar a ver, 1 Coríntios, coloca lá então, 1 Coríntios 5,11, é isso mesmo, 5,11, coloca lá por favor. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, se dizendo o que, meus irmãos? Se dizendo o que? Piedoso, crente, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais. Irmãos, palavra de Deus. Palavra de Deus. E são tempos muito difíceis. E ele não para por aqui. Olha o que diz no versículo 8, 2 Timóteo 3,8. Do modo que por Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente. Vocês estão acompanhando, irmãos?
na mente, réprobos quanto à fé, reprovados por Deus, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Janes e Jambres está na Bíblia, no Novo Testamento. Você não vai encontrar esses nomes no Antigo Testamento, mas a tradição judaica diz que esses nomes eram os magos de Faraó, que resistiram a Moisés quando Moisés, transformou a água em sangue, o cajado dele em serpente. Então esses Janes e Jambres eram sacerdotes de Faraó, magos de Faraó, para imitar o que Moisés estava fazendo, e eles resistiram a Moisés. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Irmãos, esses tempos são difíceis, porque demônios, espíritos malignos, estão se infiltrando no coração das pessoas. Nós temos um olhar muito natural para as coisas, mas a palavra diz que nós temos que ter um olhar espiritual, porque são demônios que estão entrando em lares, em casas, para desvirtuar os filhos, para afastar as pessoas da presença de Deus, para trazer confusão lá no seu trabalho, para trazer confusão na sua célula, na sua igreja. Mas a palavra de Deus, ela é escudo e ela é espada. Ela defende, mas ela também ataca. Ataca não a pessoa, ataca os espíritos malignos que estão agindo, porque as trevas não prevalecem onde há luz, e a luz é a palavra de Deus. A luz é a revelação da palavra de Deus. A luz é quando você tem um entendimento, é quando os seus olhos espirituais são abertos e você passa a fazer uma leitura espiritual do que está acontecendo à sua volta. Porque a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque falta luz, falta conhecimento, falta revelação. Mas hoje Deus te trouxe aqui para colocar óculos espirituais em você, ouvidos espirituais em você, para você fugir, resistir a qualquer cilada do inimigo na sua vida, em nome de Jesus. Quem está compreendendo, meus irmãos? E essas pessoas não irão avante, não vão prevalecer. Você consegue aplicar essa palavra na sua vida? Você consegue aplicar essa palavra no seu dia a dia? Vai para o trabalho amanhã, mas vai com esse pensamento. Sai na rua amanhã, mas sai com essa visão. Fique atento. A palavra fala que a gente tem que orar e vigiar. Tem gente que só ora, mas não vigia. Tem que orar e vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Falei errado? Tá certo. Orar e vigiar. Vigiar e orar é a mesma coisa, né? Faz diferença. Orar e vigiar. Vigiar e orar. O que adianta orar e não vigiar? Liga para o teu irmão e fala assim: irmão, vigia, irmão. Vigia. Vigia e foge. Vigia, ó. Fala assim para ele, ó. Eu vou falar assim, ó. Vigia, foge e vai na fonte. Porque a fonte é limpa. Amém, meus irmãos? Agora, qual é o segundo imperativo para a gente? Segue. Bom, já que eu vou fugir, agora eu vou seguir o quê? Versículo 10. Olha lá. Tu, porém, tens o quê, meus irmãos? Seguido de perto. Tem que seguir de perto ou de longe? Tem gente que quer seguir de longe, mas tem que seguir de perto. O meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, tenha referência, tenha um modelo a seguir. Quem é a sua referência? Quem é o seu modelo? Quem você está seguindo? Quem você está seguindo tem um propósito? Quem você está seguindo tem um procedimento, tem um comportamento ético? Quem você está seguindo tem fé, tem longanimidade, tem amor, tem perseverança, tem ensino, tem palavra? Quem você está seguindo? Qual é o conteúdo de quem você está seguindo? Porque hoje todo mundo é influencer. Hoje todo mundo está na internet e fala, me siga. E quantos adolescentes estão seguindo aí uma porção de influenciadores digitais que não tem propósito, que não tem bom comportamento, que não tem fé, que não tem nada do que a palavra diz que tem que ter. O conteúdo é estragado, o conteúdo é ruim.
Quem está entendendo, meus irmãos? Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, se tem algo que não pode se contradizer, é a palavra. Se tem algo que não pode se contradizer, é a palavra. Se você segue alguém que contradiz a palavra, está errado. Se a palavra diz que isso é errado, como que eu vou seguir alguém que está fazendo o que é contrário à palavra? Se a palavra repudia determinado comportamento, como que eu vou seguir alguém que está tendo o mesmo comportamento repudiado pela palavra? Que comunhão tem luz com trevas, irmãos? A palavra diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, siga pessoas que têm exemplos, modelos, que são referências, cujas vidas estão de acordo com a palavra. Como que eu vou seguir um caluniador? Como que eu vou seguir uma pessoa maledicente? Como que eu vou seguir uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos? Como que eu vou seguir uma pessoa que coloca um irmão contra o outro? O Senhor Jesus disse: quem não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Como que eu vou seguir um devasso, imoral? Como que eu vou seguir alguém que não anda de acordo com os princípios da palavra de Deus? É o que Paulo está dizendo: siga e tenha uma referência. Filhos que convivem com os pais, seus pais são referências para você, são exemplos para você. Mas eu não tenho pai, eu não tenho mãe, pastor. Mas você tem algum irmão na igreja que é seu pai espiritual, que é seu pai na fé? Siga esse exemplo, siga essa referência. Deus não nos deixará órfãos, ainda que você não tenha pai e mãe. Deus vai colocar alguém para ser pai e mãe espiritual seu. Deus não vai te deixar sozinho não nesse mundo. Agora valorize essas pessoas. E ele vai dizer, versículo 11: Timóteo, você conhece as perseguições, os meus sofrimentos que me aconteceram em Icônio e Listra, e as variadas perseguições que tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor me livrou. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, fica firme, porque assim como o Senhor me livrou, Ele vai te livrar também. Continua seguindo. Amém, meus irmãos? Aí ele vai dizer aqui no versículo 14: tu, porém, permanece, diga, permanece, naquilo que aprendestes, e de que foste, o que, meus irmãos? Inteirado. Olha que coisa. Ele falando: Timóteo, permanece. Timóteo, tudo vai vir para você sair do propósito, para você sair do projeto de Deus na tua vida. Mas você tem me visto, tem me seguido, tem visto a referência, tem visto o modelo. Permanece, Timóteo. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você foi inteirado. O que é inteirado, irmãos? Você conhece a verdade. Você está inteirado de tudo. Então permanece no que você foi inteirado. Você está com dúvida? Você não foi inteirado? Então por que você está com dúvida? Quem está compreendendo, meus irmãos? Você está em cima do muro? Você não foi inteirado? Você agora não está ciente? Então permanece, sabendo de quem o aprendeste. Aqui interessante é que ele fala de quem o aprendeste. A gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas falam, porque a gente tem que saber quem está falando, não o que está falando. Tem muita gente que fica com o que está falando, mas não fica com quem está falando. E quem está falando não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso ético, não tem compromisso espiritual. E a pessoa fica com o que estão falando e não criticam quem está falando. Esse é que é o problema. Ah, pastor, estão falando. Quem está falando? Então nós temos que ter muito cuidado nesses tempos que nós vivemos. Porque toda hora vai chegar uma mensagem no seu celular, toda hora vai chegar alguém no seu trabalho com uma conversa fiada, toda hora vai chegar alguém, mas quem está falando? Quem está entendendo, meus irmãos? Que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábios. Então o que ele está dizendo? Timóteo, permanece na palavra. A palavra vai te dar sabedoria para lidar com tempos difíceis. A palavra vai te dar sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Permanece na palavra. Olha o que diz o versículo 16: toda a escritura
é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que isso, meus irmãos. É bom muitas das vezes acontecerem situações difíceis para a gente ser ensinado na palavra, porque a gente só lembra muitas vezes da palavra quando as coisas ficam difíceis. E Deus permite muitas vezes situações ficarem difíceis para a gente se voltar para a palavra, porque todas as coisas cooperam para o bem. Amém, meus irmãos? A palavra tem resposta. A palavra, ela ensina. A palavra também repreende. A palavra também corrige. A palavra também instrui. Então nem sempre vai ser aquela palavra que a gente quer ouvir. Nem sempre vai ser aquela palavra boa aos nossos ouvidos. Mas é importante para a nossa vida, porque o pai corrige ao filho que ama. Olha, irmãos, e não tem coisa melhor do que sermos corrigidos pela palavra. Não tem coisa melhor do que você sentar, ouvir a palavra, deixar a palavra entrar na sua consciência e dentro de você, você falar assim: Senhor, me perdoa. Não tem coisa melhor do que a gente sentar, ouvir a palavra e deixar a palavra nos corrigir. Porque quem não se permite ser corrigido pela palavra, vai ser corrigido pelas circunstâncias. Quem não se permite aprender com o ensino da palavra, vai aprender sofrendo com as circunstâncias. Quem está compreendendo? É o famoso: não vem pelo amor, vem pela dor. Eu prefiro aprender pelo amor. Quem está compreendendo, meus irmãos? Palavra. Não é bom a gente sair daqui e falar: realmente eu preciso perdoar. Realmente eu preciso deixar esse ódio. Realmente eu preciso tirar esse pensamento. Realmente eu preciso tomar uma atitude. Senhor, me perdoe. Amanhã eu não vou quebrar... como é que fala? Quebrar as cadeiras lá no meu trabalho. Eu não vou amanhã chegar chutando a porta. Eu não vou amanhã aloprar. Eu não vou amanhã. Senhor, amanhã eu vou chegar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou chegar com calma e o Senhor está comigo. Porque a palavra corrigiu. Permanece. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala: permanece. Permanece. Diga para outra pessoa: permanece, irmão. Permanece. Permanece. Que a pior coisa que tem é a pessoa sair fora da vontade de Deus, é a pessoa sair fora, ela tem que fazer um caminho de volta. Isso é muito ruim. Permanece. Permanece naquilo que você foi inteirado, permanece naquilo que você aprendeu, permanece naquilo que o Senhor te revelou. Permanece. Amém? Mas em último lugar, o que ele fala aqui? Prega. Olha a sequência: foge. Segundo, segue. Permanece. E agora o versículo 2 é o quê? Prega. Timóteo, tempos difíceis tem que pregar a palavra. Timóteo, tempos difíceis exigem pessoas comprometidas com a palavra. Timóteo, tempos difíceis exige posicionamento na palavra. Timóteo, tempo difícil exige pessoa com revelação na palavra. Porque, Timóteo, se você não pregar a palavra, se você não crer na palavra, você vai ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Timóteo, prega a palavra, não para de pregar a palavra. Ensina a palavra, Timóteo. Não se intimide, Timóteo. Não fique pensando que as pessoas vão achar que você está mandando indireta, porque aqui não tem indireta não, irmão, aqui tem indireta. Porque o que eu estou pregando para você é a palavra. Deus não manda indireta, Deus manda direta. É a palavra que está sendo pregada, irmão. Agora, já pensou se eu fosse um pastor intimidado? O que será que vão pensar de mim? Você pensar o que quiser, eu sei o que Deus pensa de mim, eu sei quem eu sou em Deus, eu sou para que Deus me chamou, eu sei para que Deus me escolheu. Pode falar o que for. É assim que funciona. Tempos difíceis exigem posicionamentos firmes.
E pode ter certeza de uma coisa, irmão, se tem algo que eu tenho zelo, é pela casa de Deus, é pela igreja do Senhor Jesus. Se tiver que defender as minhas ovelhas de lobo, eu vou defender. Se tiver que proteger o rebanho de Deus, eu vou defender, porque a palavra diz, Ezequiel, que o pastor prestará conta do seu rebanho. Se eu ver que tem gente mal intencionada, com outras intenções, querendo desvirtuar teus filhos, eu vou falar para você sim. Porque pai que não quer enxergar, a palavra faz enxergar. Quem está compreendendo, meus irmãos? A gente vive hoje numa época que as pessoas têm que ter dedinho. Que isso? Vai intimidar o capeta para lá, é ruim, hein? Vai intimidar o cão. Agora, engraçado, o diabo pode intimidar a gente, né? O diabo pode intimidar. O diabo pode falar mal de você. O diabo pode te caluniar. O diabo pode ser covarde com você. O diabo pode ser covarde com a sua casa e você tem que recuar, ver teus filhos sendo levados. É assim que funciona? Claro que não. Prega a palavra, é a palavra, irmãos. O que está sendo pregado é a palavra. Essa palavra é tão tremenda que ela auto se explica. Não preciso nem aplicá-la. Só em ler a palavra ela já tem explicação. É verdade ou não é, gente? É tão clara que não exige nenhuma explicação. Está aqui, está clara. Se a carapuça servir, veste bonitinha e segue. Eu fico com a palavra. Diga para o teu irmão assim, fica com a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Ele ainda vai dizer mais. Quer seja oportuno, quer não. Olha o que ele está dizendo aqui, Celso. Ah, pastor, não é oportuno pregar sobre isso agora. É oportuno sim, porque é a palavra. Não, pastor, não prega sobre isso não, porque é a palavra que eu estou pregando, gente. O que eu estou falando a mais aqui? É a palavra, eu estou falando da palavra. A palavra. E para quem tem dúvida se Deus fala com o pastor, fica tranquilo, Deus falou comigo sobre essa palavra. Para quem tem dúvida se Deus usa o pastor não, ou fala ou não, fica tranquilo, Deus fala com o pastor. Pega a palavra. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Doutrina, irmão, o que é longanimidade? É longo ânimo. Se tem algo que a palavra nos traz é longo ânimo. A palavra nos anima. As circunstâncias, as pessoas em tempos difíceis nos desanimam, mas a palavra nos anima. E ela nos anima e nos motiva a continuar e a perseverar. Longanimidade. Ou seja, o objetivo da palavra não é fazer você parar, é fazer você avançar na direção certa. Ei, essa palavra aqui é longânima para você, não é para você parar e nem ficar triste com a igreja, nem com Deus, nem com o pastor. É para você se animar em Deus e falar, Deus está me dando uma oportunidade de continuar na direção certa. Porque a palavra corrige, ela corrige a direção certa. Às vezes a pessoa está numa direção errada, aí a palavra vai e corrige. Repreende, exorta. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Antigamente tinha culto de doutrina, já vou falar nisso não. Mas o que você conhecia como culto de doutrina? É o culto que fala, não pode usar brinco, não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode ir para a praia, não pode não sei o que, não pode tomar ceia assim, não pode fazer isso, não pode fazer... Culto de doutrina era isso. Isso não é doutrina, isso é usos e costumes. O que significa a palavra doutrina no grego, pastor Bruno? Muito bem. Ensino. Né, pastor? É ensino. Doutrina é ensino. Aí alguém pergunta, pastor, quinta-feira é culto de quê? É culto de doutrina. Porque quinta-feira a gente ensina a palavra de Deus. Domingo é culto de quê? Doutrina, ensina a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quem está sendo abençoado com a palavra? Terminando aqui. Já. Pois haverá tempo que não suportarão a sã. Irmão, essas pessoas não suportam a sã doutrina.
Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, são levadas por pessoas com interesses pessoais. Olha que coisa terrível. Como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. O que é ser sóbrio, meus irmãos? Pondera. Ser sóbrio, não sai agindo no calor das emoções, não sai agindo na impetuosidade, sendo levado por qualquer coisa. Pondera, seja sóbrio. Pondera quem está falando, pondera o que está falando, pondera de quem está falando, pondera o que isso vai gerar, pondera, se pergunta. Porque Deus não é Deus de confusão, a palavra de Deus traz vida, não traz morte, irmão. A palavra de Deus une, a palavra de Deus não desagrega. A palavra de Deus junta, ela não espalha. Entende? O que você está ouvindo? Está agregando? Pondera. A palavra diz: pondera a vereda dos seus pés. Pondera. Seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero terminar dizendo: a obra que Deus começou na sua vida, homem nenhum vai interromper. Eu vou repetir: a obra que Deus começou na tua vida, caluniador, acusador, capeta nenhum vai impedir. Porque Paulo disse para Timóteo: o Senhor me livrou de todas. Quem te julga, quem te defende é o Senhor. O justo não precisa se justificar. O justo, quando se cala, Deus é que fala. O justo, quando se cala, Deus é que se levanta e defende. Então, irmão, se cala. Porque a palavra diz: eis que confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão como nada. Em tempos difíceis, você tem um Deus do teu lado, que vai te manter de pé, que vai te manter na direção certa, que vai ter uma palavra certa, que não vai te deixar confundido, que vai te dizer quem você tem que seguir, onde você tem que permanecer e o que você tem que pregar. Pai e mãe, prega a palavra, prega para os seus filhos, prega para o seu esposo, prega para a sua esposa. Ah, pastor, mãe, já está chato. Não, continua sendo chato, continua pregando, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. A palavra diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus que vai salvar os egoístas, os jactanciosos, os caluniadores, os blasfemadores, os orgulhosos, os cruéis. Prega a palavra. Não é fugir no sentido de ter medo deles, é fugir no sentido de não se associar, mas prega para eles, prega a palavra, porque a palavra é a verdade e a verdade liberta. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Fica de pé, meu irmão.